Mano, a Nazuna com medo é a coisa mais fofa que tem. E aí, vocês estão bom? Bom, eu tô fazendo alguns vídeos falando do que vai acontecer na segunda temporada de Fukashi no Uta, e essa aqui é a parte 4. Bom, eu sou o Victor, e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que vai acontecer na segunda temporada de Fukashi no Uta. Depois de descobrirem como a detetive derrota os vampiros, o Yamorin deixa o Akun tomar o sangue dele para curar os cortezinhos que a detetive fez nele. O Akun agradece, e a série pergunta se a Nazuna não vai ficar full pistola, já que ela não quer ninguém tomando sangue do Yamorin além dela. O Yamorin responde que como foi para ajudar o Akun, quando ele explicar, a Nazuna vai ser compreensiva e não vai ficar brava. Então vemos o olhar compreensivo da Nazuna depois do Yamorin contar para ela. Bom, depois desse climão, o Mahiro fala que poderia ter dado o sangue dele no lugar do Kou. O Yamorin fala pra ele relaxar, que tá tudo bem. E a Nazuna tá lá no fundo falando, isso, se preocupa mesmo, Kou. Então o Yamorin fala pro Mahiro sobre a regra de 1 ano, que se ele não se tornar um vampiro em 1 ano após ter o sangue sugado pela primeira vez, ele nunca vai se tornar um vampiro. O Akun agradece de novo pela ajuda. E o Yamorin fala que tá de boa, e a Nazuna tá lá no fundo falando que não tá. A Nazuna vai quebrar o Yamorin. Bom, a série fala que a Nazuna pode reclamar o quanto quiser, mas devem contar para as outras vampiras sobre o que aconteceu, e pergunta se a Nazuna se lembra de quando era humana. Depois de ouvir isso, o Yamorin pergunta o que ela quer dizer, e o Haruka responde que eles já foram humanos antes de virarem vampiros, mas não gosta de falar muito sobre isso. Não que seja uma regra, mas conforme os anos vão passando, eles vão se esquecendo, mas o passado deles está relacionado diretamente à morte deles. E segundo a Nico, se tornar um vampiro é como renascer, que a vida humana é como se fosse a vida passada deles, e por isso não consegue se lembrar. Então a série fala que a detetive deve ter stalkeado o passado deles para descobrir os pontos fracos se já não descobriu, e que devem tomar muito cuidado com ela. A Nazuna tenta se lembrar e pergunta se elas se lembram de quando eram humanas. A série e o Haruka falam que sim, e ela fala que não consegue se lembrar. Bom, depois corta para ele se despedindo, a Nazuna fala pro Akun ter uma vida longa, já que ele tomou o sangue do Yamorin. Caramba, a Nazuna ficou toda fofinha agora. Nem parece que ela queria deitar alguém na porrada. E o Akun agradece a ela. E a Nazuna pergunta se o sangue tava bom. Então o Haruka fala para a série dar um fim no óculos do Akun. Bom, depois disso, eles se despedem e o Haruka fala que vai levar o Mahiro para casa. A Nazuna e o Yamorin respiram fundo e quando o Kou vai perguntar se ela se apaixonou, a Nazuna toda envergonhada fala para ele esquecer isso e que não tem mais nada para dizer. E não é como se ela não quisesse se lembrar, mas é como se ela não tivesse uma memória sobre isso. Mas tem certeza que ela é uma vampira. O Yamorin concorda com ela e começa a pensar, eu queria perguntar isso para ela, mas eu nunca consegui. Eu não esperava perguntar isso agora, mas... Então a Nazuna se apaixonou. A Nazuna se esqueceu por quem ela se apaixonou. E o brilho do Yamorin vai sumindo. A Nazuna pergunta se ele está bem, e o Yamorin fala que vão encontrar as memórias da Nazuna e descobrir os pontos fracos dela, para que ninguém mande ela de arrasta. Já na página seguinte, a série e o Akun estão conversando, e ela pergunta se aqueles óculos eram os mesmos que ele estava usando no dia que eles se conheceram, e que naquele dia o Akun estava mamado pra cá, e aí ela pegou aqueles óculos. O Akun fala que sim, e agradece a ela, e como faz pouco tempo que ele se tornou um vampiro, ele ainda se lembra, mas vai ter um dia que ele vai se esquecer, o dia que ele conheceu e se apaixonou por ela. A série fala que mesmo que ele esqueça, ela vai se lembrar, e para ele não ficar pensando nisso, e que eles podem criar novas memórias. O Akun começa a lavar os olhos de dentro para fora, e ela fala para ele não chorar, e chama ele para se divertirem, e o capítulo termina com ela destruindo os óculos dele. Bom, esse foi o capítulo 56, e eu quis trazer esse capítulo porque ele inicia o arco do passado da Nazuna, mas o principal é essa conversa da série com o Akun, sobre depois de se tornar um vampiro, eles começam a esquecer de quando eram humanos, e isso me faz pensar que quando o Yamorin virar um vampiro, ele vai se esquecer do dia que conheceu a Nazuna. Mas eu não quero pensar muito nisso. Bom, depois disso, os vampiros se reuniram para conversarem sobre o que aconteceu. A Nico fala que entendeu sobre os pontos fracos dos vampiros. E o Haruka diz que por mais que evitem falar do passado, agora é importante. O Akun fala que eles devem encontrar e destruir esse objeto, e que é melhor formarem grupos de 2 pessoas. A série pede para eles compartilharem as informações. Então a Midori pergunta se eles se lembram de quando eram humanos. E o Akun dá uma bola fora. Ah, eu me lembro perfeitamente. E o Haruka fala que é claro que ele se lembra. E a série manda ele calar a boca. E a Midori tenta amenizar a situação e fala que isso já é meio caminho andado. Bom, eles definem que quando encontrarem esse objeto, para dar fim nele, e para não fazerem isso sozinho. A Nico pede para tomarem cuidado com a detetive, porque eles não sabem o quanto ela sabe sobre eles, e que eles precisam descobrir informações sobre ela. E pergunta por que a Kabura não apareceu. Aí a série ou a Midori, eu não sei quem falou, que ela não foi porque ela está trabalhando no turno da noite. Então volta pro Yamorin e a Nazuna tentando se lembrar do passado dela. E pela expressão da Nazuna, eu acho que ela não se lembra.
Bom, aí o Amorim ajuda ela a pegar umas coisas antigas, Mano, imagina se ela solta uma bufa na cara dele. e a Nasna pega uma caixa e ele percebe que tá cheio de jogos. Então ela pede pra ele pensar com ela e pergunta se ele se lembra do que aconteceu há 50 anos atrás. E o Yamorin responde que não, afinal ele só tem 14. Achei engraçado essa parte. Ela pede pra ele imaginar que tem 60 anos, e alguém pergunta sobre algo de 50 anos atrás. Mano, não toquei o com o velho. A Nasna diz que o Yamorin é jovem demais para ter uma lembrança desse tipo, enquanto ela já viveu muito como uma vampira, e tem coisas que ela não consegue se lembrar. O Yamorin pergunta há quanto tempo que ela é uma vampira, e quantos anos ela tem. Ela responde que sua memória não está muito boa, e que não se lembra de quando se transformou em vampira, e nem dos primeiros anos como vampira. E o Yamorin diz que ela pode falar qualquer coisa que conseguir se lembrar. A Nasna percebe que ele perguntou a idade dela, e fica brava, dizendo que é indelicado ele perguntar isso a uma mulher. O Cole responde que o assunto é importante, e não dá pra evitar. Pior que os dois têm um ponto. Bom, a Nasna fica toda corada e o Yamorin percebe que ela se importa com isso. Ele imagina que ela deve ter uns 100 anos fácil. Então a Nasna, toda envergonhada, diz que tem entre 30 e 40 anos. Que coisa fofa ela com vergonha. O Yamorin pergunta o que ela disse e ela fala que essa é a idade dela. Ah, 30 ou 40. Quê? 30 ou 40 anos? Mas ó, tá bem conservada. O Yamorin pergunta se ela está falando sério porque esse número é muito realista. E a Nasna, toda envergonhada, fala que é por isso que ela não queria dizer a idade dela. Por causa da reação dele, que foi bem paia. E que seria legal se ela tivesse uns 100 anos. E que ela é apenas uma senhora de meia idade. Que está bem conservada, Nasna. Que está bem conservada. Bom, ele tenta consolar ela, dizendo que para eles, mulheres com 40 anos são jovens e tal. E ela agradece e fala que achou que ele fosse surtar depois de descobrir a idade dela. E que pensou que ele não gostaria de uma mulher que tem idade para ser a mãe dele. O Yamorin, depois de ouvir isso, fica todo bobão por a Nasna ter dito gostar, que significa que ela tava pensando nele. Isso foi fofo. Então a Nasna fala que parece que não acharam nada que ajude ela a se lembrar do passado. E o Yamorin pergunta o que ela fazia 30 anos atrás. A Nasna diz que só se lembra de estar acordada no futon. É quando ele encontra uma carteira Que está sem dinheiro. e percebe que tem um cartão de um hospital com a data de 30 anos atrás. A Nasna olha pra ela e pergunta se ela estava doente nesse dia. Então eles vão até esse hospital. E o Cole pergunta se a Nasna lembrou de alguma coisa. Ela fala que não e chama ele para entrar. Depois de eles entrarem, o Yamorin fala que o hospital de noite tem uma atmosfera diferente. E a Nasna tá parada na porta e diz que tem certeza que aquele lugar é assombrado. Mano, a Nasna tá com medo de fantasma. O Yamorin, depois de ouvir isso, fala para procurarem a sala de pacientes. A Nasna fala para ele acreditar nela, que ela viu um fantasma de verdade. O Yamorin pergunta se ela viu mesmo e como que é esse fantasma. Mano, eu não tô tocando a Nasna com medo. Bom, ela responde que viu uma mulher flutuando, mesmo estando no quarto andar. E o Yamorin fala que ela também flutua. Acredita em mim, cacete! O Cole fala que não é questão de acreditar nela, mas quando ele disse que estava explorando os 7 mistérios na escola à noite, a Nasna falou que queria ter ido. E ela responde que ali era uma aventura, mas agora é sério, que em lugares assombrados não tem monstros, e pergunta se ele está prestando atenção nela. Nasna, você ouviu isso? Para com isso, Cole. Você não vai me assustar assim tão fácil. Então eles ouvem o barulho e a Nasna gruda nas costas do Cole e fala para eles voltarem, que não tem nada pra ver ali. Mano, não dá pra tancar a Nasna com medo, cara. Bom, enquanto a Nasna está se borrando de medo, o Yamorin começa a se lembrar que quando ele invadiu a escola de noite, ele não sentiu medo, até ver aquele vampiro. Então ali deve ter alguma coisa relacionada aos vampiros também. Aí eles ouvem o barulho de novo e vão procurar de onde vem. E quando eles estão procurando, a Cabra pede para eles ficarem quietos e pergunta o que eles estão fazendo ali. A Nasna pergunta por que ela está vestida daquele jeito. E a Cabra responde que ela trabalha ali. Então a Nasna olha para ela e pergunta se ele é um tipo de trabalho sexual. A Nasna sendo Nasna. O Yamorin pergunta se ela trabalha no hospital, e a Kabura fala que sim, e que é uma enfermeira de verdade. E a Nasna pergunta se não estão no sex shop. E pergunta se a mesma Cabra que menospreza todo mundo está trabalhando para o bem dos outros. E a Cabra responde que isso é muito rude e pergunta se ela realmente acha isso dela. Bom, depois disso, a Cabra fala que já faz tempo e pergunta como ela está. A Nasna responde que aconteceram várias coisas e que achou aquele cartão de paciente e pergunta se a Cabra sabe de algo. A Cabra olha pro cartão e fala que não sabe de quem é, já que não tem nenhum nome nele, então pode ser ou não da Nasna.
O Yamorin fala que aquele cartão deve ser de alguma pessoa. E a Kabura diz que pode ter caído da mochila de alguém. E a Nazna deve ter pegado para poder tomar o sangue do dono do cartão, já que era isso que ela fazia. E fala para eles que se eles não estiverem fazendo nada ali, para ir embora, ou ela vai denunciar eles. Então o Yamorin pergunta o que ela está escondendo, porque é muita coincidência a Nazna encontrar um cartão de paciente de 30 anos atrás, justamente onde a Kabura trabalha. E fala pra Kabura que estão procurando pistas do passado da Nazna. E se ela souber de qualquer coisa para contar, ou pelo menos deixar eles procurarem no hospital, que vai ser de grande ajuda. Caramba, o Yamorin tá metendo um pavor na vampira que levou ele até a cobertura das vampiras, hein? Pra ela fazer você sumir desse palito, Bom, a Kabura, depois de ouvir isso, fala que tem algumas condições. Então vemos a Nazna e Yamorin vestidos de enfermeira e paciente. Sério, muito obrigado, Kabura. Se bem que já vimos a Nazna de enfermeira no episódio 5, mas vemos de novo. A Nazna disse que aquilo não é um cosplay, mas é uma roupa de enfermeira de verdade. E a Kabura pergunta quais são os hobbies dela. Bom, a Kabura fala que se eles quiserem andar pelo hospital, para usarem aquilo e não fazerem barulho. O Yamorin pergunta se ela sabe algo sobre a Nazna. Ela responde que não contaria nada, já que ele disse que só de deixar eles procurarem pelo hospital seria de grande ajuda. E ela disse para eles não entrarem no quarto 307, no fim do terceiro andar, porque nem ela pode entrar naquele quarto. E se eles entrarem, ela vai expulsá-los e que tem um rumor de um fantasma que aparece na frente daquele quarto. Então nossos ex-patetas vão explorar o hospital. E adivinha qual é o primeiro lugar que eles vão? Sim, ao quarto 307. Mano, se o Yamorin invadiu a escola de noite, você acha que ele não iria ali? Bom, a Nazna fala para eles irem embora, que ela está com medo do fantasma aparecer, e que a Kabura pediu para não irem ali. Mano, eu não consigo, filho. A Nazna com medo é demais, cara. Beleza. O Yamorin fala para ela ficar quieta, porque eles estão no hospital, e que mesmo que eles não possam entrar ali, não tem problema nenhum ficar na frente daquele quarto. E que parece que a Kabura está escondendo algo, mas ela não quer manter segredo, e por isso, deixou eles investigarem o hospital. Deve ser um tipo de desculpa por conta própria. Nazna, você já esteve nesse hospital antes? Então vemos a Kabura atendendo um paciente, e ele fala que queria ver ela. A Kabura diz que vai fazer o papel de esposa dele, e esse paciente pede para ela parar com isso, e ela responde para ele não falar assim sobre a esposa dele. Eu confesso que não entendi essa parte, eu não sei o que eles iam fazer, tudo. Eu só coloquei aqui no mangá. Bom, depois corta pra Kabura falando para ele ir dormir e que não é permitido chamar as enfermeiras por motivos pessoais. Aí ela vai pra uma sala e se lembra de como a Nazna e o Yamorin estavam, e a Kabura se lembra da Nanakusa e solta um suspiro. Então volta pro Yamorin carregando a Nazna e falando que pensou que a Kabura iria pedir pra tomar o sangue dele ou algo assim. E a Nazna fala que achou que seria isso também, porque a Kabura tem fama de roubar os descendentes das outras vampiras, e que ficou desapontada porque queria meter um "eu não tô interessado em NTR". E o Cole pergunta o que é NTR. Bom, eu vou pular essa parte porque a Nazna faz literalmente uma introdução a NTR. E se você não sabe o que é isso, continue assim. Bom, o Yamorin fala que não gosta de NTR, e ela dá um migué falando que também não gosta, que tava fingindo que gostava, e pra não misturar com a vida real. Caramba, se as pessoas fizessem isso, o mundo seria outro. Então ele mete um golaço perguntando pra Nazna se ela não quer levar o romance deles a sério, e ela fica toda corada. Depois disso, o Yamorin percebe que tem algo muito estranho no comportamento da Kabura, e nas coisas que ela disse, como "já faz tempo, não é? Como você tá?" Ué, a Kabura se corrigiu? Então ele pergunta se a Nazna lembrou de algo, e ela fala que não. E o Yamorin diz que sente que tem algo naquele quarto 307, e que é estranho eles serem tão rigorosos por um quarto que não está sendo utilizado. A Nazna diz que tem certeza que eles fizeram isso porque o quarto é mal assombrado, e pede pro Cole desistir daquele quarto. Então o Yamorin pesquisa na internet sobre rumores de fantasma naquele hospital, e encontra alguns resultados. Quando eu estava internado, eu vi um fantasma no banheiro de noite. Eu vi a imagem de uma enfermeira parada na frente de um quarto sem uso, e do nada ela desapareceu, atravessando a parede. Então a Nazna fica com mais medo ainda. Tadinha da Nazna. E o Yamorin disse que não era um fantasma, mas sim a Kabura se passando por um, e que ela mentiu sobre nunca ter entrado naquele quarto. Bom, ele acha que tem algo sobre a Nazna naquele quarto, e por isso precisa entrar. A Nazna fala que eles podem só entrar ali sem chamar atenção, e o Cole fala que não, já que eles prometeram pra Kabura que não iriam entrar naquele quarto sem a permissão dela. Ah, Cole, tu é de menor, tá andando à noite, tu invadiu uma escola de noite, invadiu um hospital de noite e agora não quer entrar no quarto porque a Kabura falou que não é pra entrar? Ah, Cole, me poupa, ué. Então a Nazna fala, não, me peça isso de novo e eu te mando de arrasta. Que a Kabura com certeza diria isso. E o Yamorin fala que ela imita bem a Kabura. A Nazna diz que já faz tempo que a Kabura começou a incomodar os outros. E ele pergunta como assim já faz tempo? E ela fala que deixou escapar isso sem querer. Daí o Yamorin começa a refletir. Já faz tempo? Deixei escapar isso? A Kabura não é mais uma vampira pra Nazna? Isso tá me incomodando.
Então ele se lembra de quando a cabra levou ele para a cobertura das vampiras no episódio 7, em que ela perguntou se ele estava sendo um bom amigo para Nasna. Assim, é normal para os pais se preocuparem com as amizades de seus filhos. Isso é uma preocupação? A cabra estaria preocupada? Enquanto ele está refletindo sobre isso, ele fala que precisa ir ao banheiro e a Nasna fala que tá de boa. Não, Nasna, você não entendeu. Eu tô indo no banheiro. Beleza, vamos. Nasna, eu tô indo mijar. Então sai de cima de mim. Ah, se for só isso, eu vou com você. Se você quiser, eu te ajudo a segurar. Não, pera. E no final, ele deixou ela esperando na porta. Isso mesmo, Cole. Coloca a Nasna pra aprender a superar esse medo de fantasma. Bom, depois de ele soltar o mijão, o Yamorin vai lavar a mão. E lembre-se, lavem a mão depois de usar o banheiro. Ele fala que está melhor agora. E ouve um barulho. E quando ele vai olhar pra trás, a cabra pega ele e o Yamorin vê só seu reflexo no espelho. Já que vampiros não têm reflexos. Mas em Fukashi no Uta eles aparecem em fotos, vai entender. Já do lado de fora, a Nasna percebe que ele está demorando muito. Tá batendo uma nessa, safado! E quando ela olha, percebe que o Cole sumiu e fica com mais medo ainda. Então corta pro Yamorin perguntando o que a cabra quer com ele. Ela responde que só quer conversar e que está interessada nele. E que ele deve saber que ela gosta de pegar as coisas das outras pessoas. E a cabra fala que esse tipo de coisa não seria incomum. Tipo, você é a única pessoa da minha vida. Eu só tô brincando com você. Eu amo minha esposa. Ah, me poupem. Vocês são todos mentirosos. Bom, ela fala que tem certeza que o Yamorin é um mentiroso também. O Yamorin pergunta o que ela quer com ele. A cabra pede pra ele ser descendente dela. Ele recusa e fala que vai ser descendente da Nasna. A cabra fala que entendeu, e já que ele falou dela, pergunta como a Nasna está, que a Nasna não conta nada pra ela. O Yamorin percebe que a cabra fala de um jeito todo meigo quando fala da Nasna, como uma mãe falaria. Então volta pra Nasna, tremendo de medo, e ela está procurando o Cole. Aí aparece aquele paciente que a cabra estava atendendo, e a Nasna olha pra ele e acha que é um fantasma, e dá meia volta e sai correndo. E esse paciente só precisava de ajuda para ir ao banheiro. E se pergunta se tinha uma enfermeira ali. Bom, como a Nasna sai correndo, ela foi direto ao quarto 307. Mas como não consegue parar, ela acaba entrando nele. Aí a Nasna faz um pose de super-herói e fala que depois vai pensar numa desculpa para contar para a cabra. E queria ter feito isso desde o início. E que não se importa de quebrar as regras igual o Cole. Então ela analisa o quarto e percebe que mesmo o quarto sendo um pouco bagunçado, é só um quarto normal, a não ser que seja assombrado. Mas ela não quer pensar nisso agora. E ela começa a procurar alguma coisa de útil ali. E o capítulo termina com a Nasna encontrando um porta-retrato e com o Yamorin perguntando para a cabra se a Nasna é descendente dela, enquanto a Nasna vê uma foto delas juntas. Mano, é muita informação em um trecho só. A cabra agindo de forma suspeita e a Nasna encontrando aquela foto. Mas eu vou deixar isso pra parte 5, porque esse vídeo já tá ficando longo e eu vou sofrer pra editar essa parte, mas é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau!